Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Efraim, professor de matemática. Estou aqui com muito prazer para mais uma aula. Fique ligado e vamos lá. Vamos lá, galerinha do sétimo ano, para mais uma correção da aula de quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Queria só chamar a atenção de início em relação a essa partezinha aqui que eu deixo de vermelho. Vamos só entender melhor isso aqui, ó. Copiar o enunciado da questão e do item marcado. O que quer dizer isso? Tem alunos que jogam só questões de marcar, joga só a opção pra gente, ou então quando tem um número, coloca só o número. Não é assim, pessoal. Se você não quer copiar todas as questões e responder, eu estou dando essa sugestão. Você vai copiar o enunciado da questão, aqui o enunciado dessa questão. Sobre a definição de quadrilátero, assinale a alternativa correta. Isso é o enunciado. Aí, digamos que você acha que a resposta correta é a letra C. Então, você vai colocar a letra C, também copiar o enunciado da letra C. Ou seja, quadrilátero é uma figura geométrica plana, poligonal e possui 4 lados. Então, faça dessa forma, tá certo? Então, vamos lá. A segunda e terceira é na mesma situação. Sobre a definição de quadrilátero, assinale a alternativa correta. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Até aqui, muito bem. Depois diz, e os lados opostos são paralelos. Aí eu pergunto, todos os lados opostos dos quadriláteros são paralelos? Não. Por isso que essa opção ela é falsa. Ok? Letra B. Todo quadrilátero é um quadrado. É verdade isso? Não. Não. Por quê? Porque nós sabemos que os quadriláteros têm uma classificação bem maior. São 5 quadriláteros. Então, eu não posso dizer que todo quadrilátero é um quadrado. Eu poderia dizer que todo quadrado é um quadrilátero, né? Então, falsa. Letra C. Quadrilátero é uma figura geométrica plana. Muito bem. Poligonal, porque é um polígono, tá certo? E possui 4 lados, também tá certo. Então, ela está certa por completo. Então, verdadeira. Vamos só ver se a gente descarta as outras. Letra D. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Até aqui, muito bem. E 2 deles são paralelos. Aí eu pergunto, todos os lados dos quadriláteros tem lados paralelos? Os 2 lados são paralelos? Não. A gente sabe que tem os quadriláteros, por exemplo, trapézio, que não possui os 2 lados paralelos, né? Ou os 4 lados paralelos. Então, por isso que nós temos como falsa. Meia verdade, né? Letra E. Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados iguais. Isso é verdade? Não, nem todos os quadriláteros possuem 4 lados iguais. Os quadriláteros que possuem 4 lados iguais é o quadrado e o losango. Eles possuem 4 lados iguais, mas nem todos possuem 4 lados iguais. Por isso que é falso. Então, observa que a opção correta, letra C. Então, enunciado da questão, mais o enunciado da letra C, ok? Valeu, vamos para a próxima. Vamos lá, questão 2, só muito atento para a questão 2, que também não é simples, né? Tem que entender bem. Sobre a classificação de quadrilátero, assinale a alternativa correta. Mesma situação, copiar o enunciado da questão e do item. Letra A. Um paralelogramo é um quadrilátero, tá certo? Tá. Que possui lados paralelos. Ó, paralelogramo é um quadrilátero, todo mundo sabe. Possui lados paralelos? Claro, é por isso que ele é paralelogramo. Então, ele possui 2 pares de lados paralelos. Então, logo de cara, eu já vou perceber que a letra A é verdadeira. Agora vamos classificar as outras, vamos ver se tem mais de uma opção verdadeira.
Letra B. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados congruentes. O que é isso? Lados congruentes são lados com mesma medida. Então, se você for observar um paralelogramo, ele não possui todos os lados com mesma medida. Ele possui dois pares de lados. Por exemplo, esse par, por exemplo, deixa eu fazer aqui um rapidinho aqui, só para vocês entenderem melhor. Veja bem. Digamos que eu tenho esse paralelogramo aqui, né? Então, se você for observar, os lados dele são paralelos. Esse lado é paralelo ao seu lado oposto, assim como esse lado é paralelo a esse lado oposto, né? Agora, a B diz assim: o paralelogramo é um quadrilátero que possui lados congruentes. Lados congruentes, como eu falei, são lados com a mesma medida. Então, imagine se esse lado aqui medisse 4 centímetros, esse também mede 4. Só que esses dois aqui, você observa que ele é menor. Então, esse daqui poderia ser 3 e esse 3. Então, não tem a mesma medida. Por isso que seria falso. Certo? Letra C. Um paralelogramo não é um quadrilátero. Isso é verdade? Um paralelogramo não é um quadrilátero? Claro que é. Todo paralelogramo é quadrilátero. E aqui está dizendo que não é. Por isso que é falso. Está mentindo, né? Letra D. Um trapézio é um quadrilátero que possui lados paralelos. Veja bem. Você deve lembrar, por exemplo, de um trapézio. Deixa eu mostrar aqui um trapézio aqui numa outra questão. Vamos lá. Pronto. Aqui um trapézio, por exemplo. Esse trapézio aqui. Você observa que, se eu for analisar, essa base menor, essa base maior é paralela a essa base menor. Já esse lado não é paralelo a esse. Tá certo? Então, ele não possui os pares paralelos. Possui um par, né? No caso, um par de lados paralelos. Se eu for analisar esse outro aqui, também é um trapézio. Ó. Essa base menor é paralela à base maior. Mas esses dois lados opostos, eles não são paralelos. Porque se eu continuar aqui, eles vão se encontrar bem aqui e vai ter um ponto em comum. Então, não são paralelos. Tá certo? Então, voltando aqui para a questão, só para descartar, letra C, não, letra D. Um trapézio é um quadrilátero que possui lados paralelos, então nós vimos que pode ter um par de lados paralelos, mas o outro não é, por isso que também é falso. E a letra E, um trapézio é um quadrilátero, até aqui, é verdadeiro, que possui dois lados opostos paralelos. Nós acabamos de ver que não. Nós vimos aqui, nesses trapézios aqui, por exemplo, esse lado é paralelo a esse, mas esse lado que é oposto a esse já não são paralelos. Então, comprova que a opção E também é falsa, né? Então, a opção E também é falsa. Então, comprovado que somente a letra A é a resposta correta, ok? Questão 3, também nós temos uma questão objetiva, questão fechada de marcar, né? Sobre as propriedades dos quadriláteros, assinale a opção correta. Mesma situação, copiar e o enunciado e questão do item marcado, beleza? Letra A. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180. Isso é verdade? Não, falso. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo, sim, é 180. De um quadrilátero, a gente sabe que é exatamente o dobro, 360. Falso. Letra B.
Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. O que é que quer dizer isso? Congruentes. Congruentes são iguais. Veja bem. Digamos que eu tenho esse paralelogramo aqui. Então, se eu traçar a diagonal do S até o Q e do P até o Q, do P até o R, você observa que essa diagonal daqui para cá ela é bem maior do que essa daqui para cá. Por isso que a gente descarta a opção B, que diz que as diagonais são congruentes. Para poder ser congruente, todas teriam que ser a mesma medida. Então, a gente sabe que não é, por isso que é falsa. Letra C. Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos. Olha aí. Paralelogramo, lados opostos são paralelos. A gente acabou de ver que sim. E congruentes. E aí? É verdade? Também é verdade. Vamos imaginar que essa figura aqui, vamos botar ela nesse sentido aqui, né? Aqui o paralelogramo. Então, se do P ao Q, o lado oposto dele é esse, você observa que esse lado tem a mesma medida desse. Esse lado QR e o lado PS também são paralelos, também tem a mesma medida. Isso quer dizer que os lados são congruentes. Voltando aqui para a opção, para verificar realmente o que está dizendo. Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos, a gente acabou de comprovar, e congruentes. Então, eles têm dois pares de lados paralelos que também são congruentes, com a mesma medida. Por isso que é verdadeiro. Ok? Letra D. Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. O que é isso, pessoal? Deixa eu fazer aqui só um quadradozinho aqui, uma demonstração bem rápida. Veja bem. Então, se eu tenho esse quadrado aqui, eu vou traçar suas diagonais. Ele tem duas diagonais só. Daqui para cá e daqui para cá. Se você observar, as duas diagonais elas são iguais. Essa diagonal tem o mesmo tamanho dessa. E quando ela se cruza bem aqui, ela forma em todos os lados aqui, vai formar ângulos retos, certo? Então, no momento que ela se cruza aqui, nós dizemos que elas são perpendiculares. Então, as diagonais são perpendiculares. E aí, vamos voltar aqui para a opção. Aqui está dizendo o quê? Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares. Nós vimos que são perpendiculares e não congruentes. Mentira. Elas são congruentes. Aqui está dizendo que não são congruentes. Então, por isso que é falso. Ok? E letra E. Em um quadrado, todos os lados são iguais. Isso é verdade. E seus ângulos podem ser retos ou não. Todos os lados são iguais e os ângulos podem ser retos ou não. Claro que os ângulos podem não, os ângulos são retos. E aí quando diz se pode ser reto ou não, então descarta como falsa, né? Ok? Então, conclusão, letra C é a nossa opção correta. Ok? Pronto. Então confere aqui e confere aqui. Tudo certinho. Questão 4, eu já deixei aqui também bem facinho, né, de vocês completarem, né? Já dividi aqui. Em cada quadrilátero, identifique os vértices, os lados, os ângulos internos e as diagonais. Então, letra A, essa figura, letra B, essa figura.
E eu já separei aqui, na letra A, vértice, lado, ângulos internos e diagonais. Vamos lá. Quais são os vértices daqui? Os vértices são o quê? O encontro das arestas, dos lados, né? Então, nós temos os vértices E, F, G, I, H. Ok? Quais são os lados? Agora vamos lá. De um vértice para outro, forma um lado. Então, eu tenho o lado E, F. Eu tenho o lado FG. FG. Eu tenho o lado GH. E eu tenho o lado EH ou HE, né? Vou botar aqui EH. Ok? Pronto, confira aí. Ângulos internos. Veja bem. Ângulo interno, pessoal, eu posso pegar também as letras para facilitar. Porque eu poderia muito bem pegar, se eu quiser o ângulo F, eu poderia pegar G, FE, formaria o ângulo F. Mas vamos pegar só as letras. Por quê? Porque a gente sabe que os ângulos internos são esses, né? Ó. Então vamos colocar também as letras como os ângulos internos. Ângulo E. Nós vamos botar aqui um acentozinho para representar o ângulo. Deixa eu mudar aqui de caneta para facilitar. Então vamos lá. Eu coloquei a letra E, né? Eu estou colocando aqui um acento, como se fosse aqui um chapéuzinho aqui para representar o ângulo. Ficou borrado, mas vocês estão ouvindo, sabe que é o E. F, né? O ângulo G e o ângulo H. Pronto, fez desse jeito, é perfeito, ok? Diagonais. Quais são as diagonais? As diagonais, a gente precisa traçar as diagonais para poder identificar. Um quadrilátero tem 4 lados, então todos os quadriláteros só tem 2 diagonais. Então, se eu começar como meu ponto de partida E, então eu só posso traçar do E para o G e do F para o H, ok? Então eu vou dizer que as minhas diagonais são E, G e F, H, ok? Pronto, fiz isso, já concluí a figura da letra A. Agora vamos para a figura da letra B. Quais são os vértices? Vou pegar aqui pela ordem. I, J, K, L. Então vamos pegar aqui. Né, são os vértices, são o encontro das arestas, dos lados. Então são I, J, K e L. Os lados, mesma coisa. Vou pegar aqui J como lado, né? I, J, primeiro lado. JK, segundo lado. KL, terceiro lado. E LI ou IL, quarto lado. Ok? Ângulos internos. Quais são os ângulos internos? Posso fazer da mesma forma. Aqui o ângulo interno K, o ângulo interno J, o ângulo interno I, o ângulo interno L. Então eu vou pegar aqui I, coloco aqui um chapéuzinho aqui, J, K e L. Então quem fez assim também acertou.
E as diagonais também só são duas. Eu posso colocar aqui do I para o J, traçar aqui do I para o J e do I para o K e do J para o L. Então só tem essas duas diagonais. I, K e JL. Beleza? Pronto, concluímos a quarta. Nossa quinta e última questão. Classifique cada um dos quadriláteros em paralelogramo ou trapézio. Justifique sua resposta. Vamos lá. Letra A é a figura A. Aqui você observa, isso aqui é um paralelogramo ou é um trapézio? Você vai saber que é um paralelogramo, né? Paralelogramo. Ok? Justificar. Vamos classificar logo todos, depois a gente justifica, certo? Letra B, bem aqui. Esse B aqui, vocês acham que é um trapézio ou é um paralelogramo? Se você for analisar no formato que ele vem aqui, ele parece muito com esse. Ele poderia até ser um losango, né? Que um losango também é um paralelogramo. Então, também a B seria paralelogramo. Vamos lá, letra C. Aqui é a C. Letra C é um trapézio? Ah, não, aqui é um quadrado, sim. E o que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados paralelos, não é isso? Então, o quadrado possui lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse? É. Esse lado é paralelo a esse? Também é. Então, o quadrado também é um paralelogramo. Paralelogramo. Observe aí. D. O D está bem aqui. O D, se você for analisar, é um paralelogramo ou um trapézio? Ele possui dois pares de lados paralelos? Não. Só possui um par de lados paralelos. O outro não é paralelo. Então, aqui nós temos um trapézio. Então, letra D é um trapézio. Vamos lá. Letra E. Letra E, essa figura, você observa que esse lado, né, que é a base menor, é paralelo à base maior. Mas esse lado não é paralelo a esse. Então, nós temos um trapézio também na letra E. Trapézio. E a letra F, né, como vocês observam, nós temos um retângulo. E um retângulo posso também classificar como paralelogramo. Se você for, né, fazer o estudo aí, você vai analisar, de acordo com a definição de paralelogramo, que o trapézio que o retângulo também é um paralelogramo, porque ele possui dois pares de lados paralelos, certo? Então, esse lado maior é paralelo a esse, é o seu oposto, assim como esse menor é paralelo a seu oposto, certo? Então, também é um paralelogramo. Pronto. Então, se você não quer justificar todos eles, porque vai ficar repetido, então a gente justifica um paralelogramo e justifica um trapézio, fica subtendido também as outras justificativas, tá certo?
Então, a letra A, letra B, a figura A da figura B e a figura C e a figura F são paralelogramos e figura D e a figura E são trapézios. Então, nós vamos dizer, né, que por que é que essas figuras aqui são chamadas de paralelogramos? Você pode dizer simplesmente por quê? Porque possui, vamos colocar dois pares de lados paralelos, certo? Então, aqui vai para a mesma definição lá. E aqui, e o trapézio? Como você percebeu aqui, o trapézio, ele possui um par, né, de lado paralelo e um par de lados que não são paralelos. Então, você pode simplesmente dizer que os trapézios possuem. Por que que esse é um trapézio? Porque possui um único par de lados paralelos. E aí você já sabe, se só possui um lado, já sabe que o outro par não é paralelo, nem precisa acrescentar, ok? Então, pode ficar nesse sentido a justificativa, tá bom? Então, é isso, pessoal. Nossa correção foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado todas as dúvidas, né? Não esqueça de, no final, curtir o vídeo, né? Deixar seu gostei aí. E qualquer pergunta, pode deixar no comentário, que depois eu tiro um tempinho lá e respondo, né? Tirar a dúvida de vocês, tá certo? Então, valeu, fique com Deus e até a próxima.